Aleluia. Queridos, Atos 4, continuando, 32 até o 35. Então hoje é a quarta ministração sobre o livro de Atos. Então até o final do ano nós vamos aprender sobre... esse livro é intitulado aqui, Atos dos Apóstolos. Mas muita gente já disse, e eu concordo, que o nome desse livro deveria ser Atos do Espírito Santo. Que o que nós vemos aqui é o Espírito Santo do Senhor agindo. Os apóstolos deram lugar e o Espírito Santo fez a obra através da vida deles. Então no 4:32 até o 35, diz assim a palavra do Senhor: era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram compartilhadas. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam terras ou casa, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E distribuía-se a cada um conforme a sua necessidade. Amém? Queridos, então nós estamos estudando no capítulo 1 nós vimos a promessa de Jesus de que eles receberiam o Espírito Santo para serem testemunhas dele. No capítulo 2 nós vimos o cumprimento dessa profecia, dessa promessa de Jesus acontecendo. O Espírito Santo vem, enche todos que estavam ali reunidos aguardando essa promessa. Todos passam a falar em outras línguas e passam então a pregar a palavra do Senhor. Cheios do Espírito Santo, passaram a pregar a palavra do Senhor. Domingo passado Samuel falou sobre a cura daquele coxo. Então dando sequência à igreja primitiva que ali nascera. Então aquele coxo à porta do templo, ele pedindo esmola, ao invés de receber esmola, foi milagrosamente curado. E Pedro então aproveita a oportunidade. Eles aproveitavam todas as oportunidades para falar de Jesus. Ele fala de Jesus. Antes, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem, ele pega a palavra, fala acerca daquilo que estava acontecendo, que era a promessa do Senhor, feita lá atrás, através do profeta Joel, promessa que estava se cumprindo. E Pedro então, ao pregar, 3.000 almas aproximadamente se convertem. Quando eles falam, o que faremos então? Ele fala, arrependei-vos. Não, esse é no capítulo 3. Lá atrás eles diz que a multidão se achega ao Senhor, vendo que cada um ouvia eles falando a sua própria língua, admiraram, viram que era o poder de Deus e acabaram se convertendo, acabaram se arrependendo dos seus maus caminhos. E aqui então, quando Pedro prega a palavra, quando o coxo é curado, ele então fala acerca de Jesus, acerca da morte, da ressurreição de Jesus, e eles então entenderam, viram a glória do Senhor, e Pedro fala no capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. E ele continua falando, continua pregando, e aqui no capítulo 4, logo no início, fala que Pedro estando ainda falando, vieram alguns dos sacerdotes, saduceus, judeus, aqueles religiosos da época que faziam parte do Sinédrio. Eles vieram então e ficaram irritados, ficaram com muita raiva, porque Pedro, queridos, o teor da pregação deles é diferente da nossa hoje, do que a igreja prega hoje. Naquela ocasião eles falavam da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. E Pedro tinha a ousadia, Pedro e João e Paulo depois tinham a ousadia de falar, esse Jesus que vocês crucificaram, que vocês mataram, Deus o fez Senhor, Ele ressuscitou. Então o teor da mensagem deles era essa: Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Se nós pregarmos isso por aí hoje, se você for por aí evangelizar e falar, olha, Jesus morreu pelos seus pecados e Ele ressuscitou, Ele está vivo. Quer dizer, é uma mensagem que não tem muito gosto para as pessoas.
Agora, se você falar, entrega sua vida para Jesus, você vai ficar rico. Entrega sua vida para Jesus, Ele vai te curar. Entrega sua vida para Jesus, Ele vai mudar a sua vida, vai mudar a história da sua vida. Você vai viver em paz, você não vai ter mais problema na sua vida. A multidão vai se converter com a sua palavra. Mas o verdadeiro evangelho é esse. Jesus morreu por você e Jesus ressuscitou. E isso incomodou muito os saduceus, principalmente, que eram os responsáveis ali, que eram os judeus, que eram os líderes, porque eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles ficaram irados por conta disso, porque não acreditavam nisso. E alguém agora está enchendo Jerusalém com essa doutrina, falando da morte, ou falando principalmente da ressurreição de Jesus. É como se você fosse falar para um católico, né? A gente que nós precisamos mudar isso. O Espírito Santo, nós vamos falar sobre ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que nos encher, nos dar ousadia. Então eu já vi muitas vezes, uma vez eu fui na casa de um irmão, e a irmã dele era católica, e eles falavam que eles até oram em línguas lá. Então, esse caminho está certo, todo caminho é certo. Não estou falando de igreja católica, estou falando da doutrina. Então, alguém, para se dizer cristão, tem que obedecer a palavra do Senhor. E Jesus falou que você precisa cumprir 2 mandamentos: amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, e amar o próximo como a ti mesmo. Como que alguém que adora uma imagem pode dizer que é cristão? Como que alguém pode orar em línguas e depois de ter orado em línguas, né, como acontece em algumas reuniões, adorar uma imagem? Muitos dizem que não, aquilo é um respeito. Não é respeito não, quer dizer, é adoração. Tem até uma reza, eu sei porque já fui católico: Santa Maria, Mãe de Deus. Isso é heresia. Deus não tem mãe. Mãe do céu, não estou criticando mais, eu não sei se você tem alguém católico, se tem alguém católico aqui, mas nós não podemos concordar com isso. É a salvação da pessoa que está em jogo, é a vida eterna da pessoa que está em jogo. E eu concordo com meu parente, eu concordo com um ente querido meu. Aí tem alguém tem um tio que é espírita, mas é mesa branca. Lá é tudo tranquilo. Lá você sente uma paz tão grande. Lá eles falam, não tem aquela bagunça, ninguém toca tambor, ninguém toca nada, não tem barulho. É o Espírito que fala. O líder lá, não sei como que é, mas ele recebe uma mensagem dos céus, uma mensagem dos Espíritos. É uma mensagem de consolo. Queridos, é engano. Então é a mesma coisa. Eles poderiam falar de Jesus: olha, o Messias chegou, só isso, morreu, mas ele deixou a doutrina dele. Não, ele tocava na ferida. Pedro, os apóstolos tocavam na ferida, com muita sabedoria, logicamente, mas com muita ousadia eles faziam isso. E por conta disso, então, os religiosos lá da época, eles se levantaram, levaram Pedro e João presos. Eles tiveram que se apresentar para o Sinédrio para saber que história é essa. Que história é essa de curar um coxo? E que história é essa de ressurreição? Da onde vocês tiraram isso? Por que vocês ficam se levantando contra as doutrinas aqui dessa casa, dessa cidade? Se levantando contra aquilo que nós não acreditamos? Aí que fizeram? Levaram então os 2 presos. Enquanto isso, sabe o que acontecia? A igreja crescia. Diz a palavra que aí nessa ocasião, quase o número de cristãos aumentou para quase 5 mil. De 3 mil para quase 5 mil. Enquanto eles pregavam com ousadia a palavra, do jeito que tem que ser pregada, a igreja crescia. E nós, queridos, aqui nós temos que ter mais ousadia. Eu tenho que ter mais ousadia. Quem subir aqui tem que ter mais ousadia. Quem pregar para as crianças tem que ter mais ousadia. Quando você pregar lá fora, você tem que ter mais ousadia. Tem que pregar a palavra do jeito que ela é.
Parar com esse negócio de, entrega a sua vida para Jesus que a tua vida vai mudar. Não. Vai mudar sim, lógico. Mas em primeiro lugar, se arrependa dos seus pecados. Como Pedro falou lá no capítulo 3, versículo 19. Arrependa-se do seu pecado. Para que você seja perdoado, para que assim venha tempo de refrigério, aí sim, pela presença do Senhor. Porque sem a presença do Senhor não tem refrigério, não tem consolo, não tem paz, não existe. A paz que o ser humano tanto busca está na presença do Senhor. E a presença do Senhor só vem na vida daquele que se arrepende dos seus pecados. Então fica a pergunta para nós aqui hoje. Nós todos somos salvos? Se Jesus voltar hoje, nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno? Todos nós vamos para o céu. Eu me lembro acho que é Paul Washer, alguma coisa assim. É um pastor que ele só prega uma vez nas igrejas, faculdade, lá nos Estados Unidos. Só prega uma vez, ele falou. Porque ele é convidado para pregar. E eu vi um vídeo dele uma vez, esses dias, acho que ano passado. E ele falava o seguinte, tinha mais de 500 pessoas lá no auditório de uma faculdade. Ele falou, eu tenho certeza que nunca mais vocês vão me chamar para pregar aqui. Mas eu vou aproveitar a oportunidade. Olha para frente daqui 100 anos. Onde vocês vão estar daqui 100 anos? A Bíblia fala que você vai estar ou no céu ou no inferno. Se você entregar sua vida para Jesus, do jeito dele, você vai para o céu. Daqui 100 anos você vai estar lá no céu com o Senhor. Mas se você não aceitar Jesus como seu Salvador, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. E aí ele ministra do jeito dele. Ou nunca mais vão chamá-lo para pregar, ou os que se arrependeram devem chamá-lo mais vezes. É assim, queridos, que tem que ser. E nós pregamos um outro evangelho. O evangelho que enche a igreja, o evangelho que traz as vidas para a igreja, o evangelho que toca na vida das pessoas para que elas sejam dizimistas, para que elas contribuam com a obra do Senhor. Parece que o nosso evangelho é esse. Pregar de maneira não muito dura, para que as pessoas venham, para que a igreja encha, para que a igreja tenha recursos financeiros, para que todo mundo prospere, para que a igreja prospere. Graças a Deus que nós não temos isso aqui. Mas mesmo assim, falta ousadia. Mesmo assim, nós deixamos de falar muitas vezes o que tem que ser falado para não magoar ninguém, para não machucar ninguém. Eu me lembro que uma vez tinha um irmão aqui na igreja, ele não era casado, ele começou a namorar, já tinha uma certa idade, passou dos 35, parece. E aí ele trouxe a namorada para conhecer a igreja no dia da ceia. E naquele dia, eu nunca falei, também não foi por causa dele, que nós não podemos jogar indireta para ninguém. E eu falei sobre relacionamento sexual fora do casamento. E eles foram embora e não voltaram mais. Então na hora eu fiquei meio preocupado, mas depois falei, Deus, eu não falei nada pensando em ninguém. Eu falei o que o texto lá mandava falar, e eu falei. E depois que ele falou, não sei para quem, que ele não vinha mais na igreja por conta disso. Porque a namorada também já tinha uma certa idade, e como que eu namorar, se relacionar como adolescentes depois dessa certa idade? Eu não sei. A palavra diz isso. Então, muitas vezes a gente fica preocupado. Eu me lembro de uma ocasião que eu falei o seguinte aqui na igreja. Queridos, eu acho, e é o que eu acho mesmo. Eu acho o seguinte, como que você sabe se uma pessoa está se convertendo? Então a pessoa vem na igreja, vem um dia, depois não vem, não vem. Uma pessoa que ainda não é convertida. Quando ela passa a vir à igreja todos os domingos, quando ela sente prazer em vir à igreja do Senhor todos os domingos, quando ela sente, quando não vem, quando ela sente aquela falta, pode ter certeza que aquela pessoa já se converteu. E eu não conheço o coração de ninguém. Eu sei porque comigo foi assim que aconteceu. Aí eu falei isso. Vocês acham que eu estou errado ou não? É mais ou menos assim?
Porque a pessoa quando vem e visita, ela ainda não se sente parte da igreja. Parece que aquela palavra não tem nada a ver com ela, se sente um peixe fora d'água, não é assim que acontece? Mas depois, a palavra já é mais gostosa, a palavra mesmo dura, ela traz alguma mudança, traz paz, faz alguma diferença. E a pessoa volta e volta e volta, e aquele lugar já faz parte, é a família dela, é o lugar dela. Por outro lado, ela vem um dia, aí falta 2 domingos, aí ela vem, e eu falei isso. Aí de repente, eu olhei do lado, e tinha um casal que vinha de vez em quando na igreja. Falei, Jesus amado, e agora? E eu não, eles estavam sentadinhos, eu vi eles desde o começo do culto, mas eu não falei por causa deles. Como eu disse, nós não podemos jogar indireta aqui, de maneira nenhuma, porque é uma covardia. Imagina eu falar do Alex aqui, ele não pode se defender. Como que ele, né, é uma covardia, na verdade, uma coisa dessa. Aí eu olhei do lado, estava o casal, falei, meu Deus do céu, e agora? Acho que eu vou arrumar confusão. Aí eu tentei dar uma consertada, sabe o que aconteceu? Foi pior do que se eu tivesse ficado quieto. Mas depois eu não falei com eles não. Sabe por quê? Porque é verdade. Então a palavra não está errada. Está errada a pessoa que assume um compromisso com Deus e não tem compromisso nenhum com Deus, eu acho. Ou pelo menos fala, pastor, por enquanto eu não quero nada com Deus não. Mas assume um compromisso e aparece de vez em quando na casa do Senhor para adorar o Senhor, para ter comunhão com os irmãos, comunhão com o Senhor. Então, queridos, tem alguma coisa errada. Se eu sou assim, tem alguma coisa errada. Se a comunhão do domingo à noite não me faz falta, tem alguma coisa errada. Ou estou muito fraco, ou tem alguma coisa errada comigo. Então, a palavra tem que ser falada. E essa é uma coisa que às vezes incomoda a gente. Eu tenho certeza que quem prega aqui fala alguma coisa, e às vezes a gente fala alguma coisa sem olhar para todo mundo. De repente eu estou falando coisa aqui que vocês vão me pegar na saída, mas só estou citando o que aconteceu lá atrás. Mas tem que falar aqui. Por nosso bem, nós temos que falar. A Bíblia diz que o filho, quando é corrigido, na hora que é corrigido, ele não aceita, mas depois ele aceita. Porque a palavra incomoda. Se eu estou errado, ela me incomoda. Só que esse incômodo é bom, é para minha mudança. Sendo incomodado pela palavra, eu vou mudar, porque Deus me ama e Ele está me corrigindo. Então, o que alguém cheio do Espírito Santo é capaz de fazer? Ou como um homem, uma pessoa cheia do Espírito Santo quais são as suas características? Vendo aqui a luz dessa palavra, rapidinho. Em primeiro lugar, o que é ser cheio do Espírito Santo? Nós temos que corrigir um pequeno erro nosso. Nós achamos que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está sempre cheia do Espírito Santo. Ou que, assim como o Espírito Santo veio para habitar em nós, o enchimento do Espírito Santo também é permanente. Então, por exemplo, eu fui cheio do Espírito, o Espírito Santo me encheu hoje, então eu estou cheio do Espírito Santo. Eu posso viver tranquilamente a vida toda cheio do Espírito Santo. Não é assim, não é permanente. O enchimento do Espírito Santo é mais ou menos comparado a um carro. Para você andar no seu carro, você precisa abastecer o carro. Então você enche o tanque e vai andando por aí. Então você enche o tanque com o propósito de andar com o carro. De repente você andou demais, o que acontece com o combustível? Ele abaixa, ele dispara lá um alerta, e é um barulhinho chato demais. Não sei quem que anda na reserva por aí, é chato demais. E você tem que fazer o quê? Reabastecer. Ou você reabastece, ou então o carro para. Ou eu sei que aqui quase ninguém tem celular. O celular você usa, tem gente que usa demais. Quando chega na metade do dia já não tem mais bateria. Se não recarregar, o que acontece? Não consegue mais se comunicar. E não sei quem que já passou situação difícil de precisar do celular e não ter bateria.
Já pensou, você está andando por aí, de repente quebra o carro, fura o pneu, acontece alguma coisa, ou bate o carro, você tem que falar com o seguro, não tem celular porque acabou a bateria, não tem como se comunicar. É terrível. Então precisa sempre recarregar a bateria do celular. Eu vejo que o enchimento do Espírito Santo é mais ou menos assim. Quando eu não estou cheio do Espírito Santo, quando a minha carne está prevalecendo, quando a minha vontade é maior do que a vontade de Deus, quando naquela batalha lá de Gálatas capítulo 5, versículo 16, a guerra entre a minha carne, a minha vontade e a vontade do Espírito Santo de Deus, quando nessa guerra a minha carne vence, quando eu venço, é porque eu estou vazio do Espírito Santo de Deus. É porque eu não tenho nada do Espírito Santo de Deus. É a minha vontade que prevalece, é eu que mando na minha vida, Deus não tem nada a ver comigo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é estar na total dependência do Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer, então quer dizer que eu não vou ter mais vontade própria? Vai. Eu não vou ter mais vida própria? Lógico que vai. Queridos, a vontade do Espírito Santo, que é a vontade de Deus, ser dependente do Espírito Santo, é nós fazermos aquilo que temos que fazer, e Deus, através do Espírito Santo, só quer que você faça coisa boa, coisa que vai ser bom para você, coisa que vai ser boa para você, algo que vai edificar a tua vida, algo que vai edificar a vida de alguém, algo que vai edificar a tua família, a tua casa, algo que vai trazer benefício para você no seu trabalho, na sua vida material. A vontade de Deus é essa. Ser cheio do Espírito Santo é dar ao Espírito Santo total domínio da nossa mente, dos nossos pensamentos e da nossa alma, dos nossos desejos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É como se você fosse um vaso, e esse vaso fosse cheio de óleo, cheio da unção. Por isso que nós falamos, que a Bíblia fala sobre a unção do Espírito Santo. É o vaso que é você, nós que somos barro, que somos pó e água, estarmos cheios do Espírito Santo ou não. E ser cheio do Espírito Santo, querido, é como esse vaso. Então esse vaso é você, e ele está cheio de óleo, não cabe mais nada. Só cabe o óleo do Espírito Santo de Deus. Aí os teus desejos, as tuas vontades, os teus pensamentos, eles vão coincidir com os pensamentos do Senhor. Muita gente confunde acerca disso, acha que, então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero, né, a mocinha solteira, eu quero que o Senhor me dê um marido, mas que tem que ser um jovem de bom caráter, trabalhador, respeitador, carinhoso, que te ame, que me ajude a crescer no Senhor e que eu possa ajudá-lo a crescer também no Senhor. Essa é a vontade de Deus, querido, para a sua vida. Mas de repente aparece uma tranqueira qualquer na sua vida, e ele só é bonitinho, pronto, e você acaba casando, e depois, mas eu casei no Senhor, então ele é crente, eu sou crente, eu casei no Senhor. Não casou no Senhor coisa nenhuma, você casou em você mesmo. Você não seguiu a orientação do Espírito Santo de Deus. Quando a sua vontade é mais forte, por isso que Paulo fala lá sobre concupiscência, usa esse termo que nós não usamos. Concupiscência é aquele desejo que é mais forte do que você, é aquele desejo que você não consegue controlar, é aquele desejo que você precisa de uma força maior para poder controlar. Então, ser cheio do Espírito Santo é viver na unção do Espírito Santo de Deus. Jesus falava o seguinte: quem me vê, e ele falava em Lucas 4,18 que ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele falava, quem vê a mim, vê o Pai, falou para um discípulo uma vez. Ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é você, por exemplo, poder dizer, quem vê a mim, vê Jesus. Se alguém quiser conhecer Jesus, é só olhar para mim. Não que você é prepotente, não que você quer se comparar a Jesus, mas, queridos, uma pessoa que é convertida, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela precisa ser parecida com Jesus, não na sua totalidade, mas muita coisa tem que ser parecida com Jesus. Olhando daqui,
eu posso ver muita gente que tem muita coisa em comum com Jesus. Se você olhar para mim, deixar os meus defeitos de lado, você vai ver que tem algumas coisas na minha vida que se parecem com Jesus. Por exemplo, todo mundo aqui ama o Pai de todo o coração. Jesus amava o Pai de todo o coração. Todo mundo aqui tem o amor de Deus que foi derramado através do Espírito Santo. Então ninguém pode dizer que não tem amor. Nós temos o amor de Deus. E muitas coisas nós parecemos com Jesus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode dizer: olha para mim, porque você vai ver mais ou menos como é Jesus. Como Paulo pôde dizer: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo Jesus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, então, como eu disse, não é um ato, é um ato repetido. A presença do Espírito veio uma vez só, nunca mais vai acontecer. Assim como a morte de Jesus foi uma vez só, nunca mais vai acontecer. Mas o enchimento do Espírito Santo, como eu falei, não. Tanto que você vai ver em Atos 2,4, eles foram cheios do Espírito Santo lá em Pentecostes. Você vai ver aqui no capítulo 4, versículo 8, Pedro cheio do Espírito Santo. No versículo 31, Pedro cheio do Espírito Santo. Você vai ver em Atos 6,5, falando também de homem, acho que é Estevão, cheio do Espírito Santo. No capítulo 7, 55. Não, Atos 6, acho que é sobre os diáconos, quando ele fala que preparai homem na instituição dos diáconos, cheios do Espírito Santo. Estevão, que foi apedrejado lá em Atos 7, 55, ele cheio do Espírito Santo conseguiu perdoar aquele povo, não atribuiu maldição nenhuma, não lançou nenhuma maldição sobre aqueles que o estavam apedrejando ou que já o haviam apedrejado. E Paulo lá em Efésios 5,18 ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então isso prova, queridos, que ser cheio do Espírito Santo é viver na total dependência do Espírito Santo. Então hoje eu estou, não sei se você já foi assim, ou se você é assim. Eu sei quando eu estou meio carnal. Eu sei quando eu estou mais cheio do Espírito Santo. Nós sabemos disso. Por exemplo, quando você não tem vontade de orar, você ora com aquela preguiça, é que você está vazio do Espírito Santo. É que você perdeu muito tempo na internet, perdeu muito tempo assistindo filme, gastou 10 horas do seu dia. Isso acontece conosco, assistindo filme, nem pensou em Deus, nem orou, nem passou perto da Bíblia, não como um religioso, mas buscando uma palavra que pudesse te confortar, te consolar, te orientar, te exortar. Assim fazendo, eu estou vazio. Então eu sinto, eu creio nessa palavra, é verdade. Tem vezes que nós estamos pegando fogo, estamos cheios do Espírito Santo. Quando a igreja lança qualquer apelo, eu sou o primeiro. Quando a igreja faz uma busca, por falar nisso, Claudete, um apelo para as pessoas cheias do Espírito Santo, a partir do domingo que vem, que eles tragam arroz, macarrão e molho de macarrão, porque nós estamos precisando para domingo de manhã, tá? Você que quer participar domingo de manhã, você que não pode fisicamente estar aqui, então mande um pacote de arroz, mande o macarrão e mande o molho, para você poder participar. Eu falei para a Claudete e para o Ailton que a igreja tem condições, nós temos condições de comprar isso, lógico. O que é 30, 40 reais, 20 reais vai por domingo. Os irmãos têm doado, mas é uma oportunidade. Não vamos deixar o povo participar também. Uma oportunidade que a gente dá sem mentira nenhuma, para você poder ser abençoado também e fazer parte desse trabalho nosso aí domingo de manhã. Tá bom? Então, se você puder, se você sentir esse desejo, traga domingo ou durante a semana, traga esses produtos. Tá bom, queridos? Então, esses homens, esses dois apóstolos, eles mudaram ali a história de Jerusalém, aqui no comecinho da igreja primitiva. Fizeram uma rebuliça, a palavra começou a se expandir. Os saduceus, então, como eu disse, ficaram desesperados. Aí mandaram prender Pedro e João. Mas eles não sabiam que Pedro e João eram
cheios do Espírito Santo, eram cristãos cheios do Espírito Santo. Eles achavam que era um religioso qualquer, e porque Jesus morreu, ou porque Jesus morrera, eles então agora não mais falariam acerca de Jesus, porque ele morreu, e porque também eles não viram o corpo de Jesus lá no túmulo, e falaram para os guardas, mentiram para que eles dissessem que vieram, pegaram o corpo, então enterraram em outro lugar, mas ele não ressuscitou não, porque contaram essa mentira. Eles acharam então que estava tudo resolvido, e de repente o coxo é curado, e de repente Pedro aproveita a oportunidade e começa a falar, como eu disse, acerca da morte e da ressurreição de Jesus. Aí então, como é um homem cheio do Espírito Santo? Como são homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus? O que eu vejo aqui na vida desses dois apóstolos é que alguém cheio do Espírito Santo é uma pessoa intrépida, é uma pessoa corajosa, alguém que tem o Espírito Santo mesmo, alguém que se inclina para o Espírito Santo, é uma pessoa intrépida. Eles foram chamados e aí perguntaram para ele: escuta, com que autoridade, em nome de quem vocês curaram aquele homem, aquele coxo? E aí Pedro aproveita a oportunidade, fala de Jesus, fala de uma forma bem clara, bem ousada, da morte e da ressurreição de Jesus. Está lá no capítulo 4, versículo 7. Com toda a coragem, com toda ousadia, eles falam então da morte e da ressurreição de Jesus. Eles sabiam que eles iam arrumar confusão, eles sabiam que eles talvez fossem presos de novo. Então eles se reuniram e eles mesmos falaram e aí, o que nós vamos fazer com esses homens? É notório o que aconteceu, é claro que um milagre aconteceu, como que nós vamos falar para eles pararem de falar sobre isso? Então vamos fazer o seguinte: vamos ameaçá-los e talvez diante das nossas ameaças eles parem de falar acerca desse Jesus que nem existe mais, que nem está por aí mais. Mas é aí que eles falam no versículo 12 do capítulo 4: e não há outro nome pelo qual alguém possa ser salvo a não ser no nome de Jesus. Ou seja, indiretamente eles estavam falando: essa religião de vocês não salva ninguém não. Essa mentira acerca da ressurreição de vocês não leva ninguém para o céu. Porque a base do Evangelho, a base da doutrina cristã é a ressurreição. Jesus ressuscitou, quando Ele nos perdoa, nós morremos para o mundo e ressuscitamos para uma nova vida, para essa vida em Deus. E lá no final de tudo, a Bíblia diz que existe a primeira e a segunda ressurreição. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que nós seremos ressuscitados e voltaremos com Jesus. E lá no final de tudo, aqueles que morreram sem Jesus, eles vão ressuscitar. É a segunda ressurreição. Ressuscitarão para a condenação eterna. Então, queridos, a base da nossa fé é a ressurreição. É a ressurreição de Cristo, que é a nossa ressurreição. Ele ressuscitou, voltou aos céus, está sentado à direita de Deus. E nós vamos também, quando morremos ou quando formos arrebatados, lá no tempo certo nós vamos ressuscitar e vamos morar eternamente com o Senhor. Por isso que Jesus falou em João 14, eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde estiver, vocês estejam também. Então eles não quiseram saber se acreditavam ou não acreditavam na ressurreição. Cheios do Espírito Santo, então, eles falam acerca de Jesus. E aí eles falaram, aí as autoridades, os saduceus, os judeus, parem de falar sobre Jesus. Lembra que eles falaram? Como é que nós podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido? Não podemos falar. Vocês acham que nós vamos antes obedecer vocês do que obedecer a Deus? De maneira nenhuma. Nós não vamos deixar de falar acerca de Jesus. Queridos, abrindo parênteses aqui, trazendo para nós hoje, o que nos ameaça? O que nos impede de falar de Jesus? É falta de ousadia? Porque ousadia é coragem. Então é o que? É timidez? É medo? É vergonha? O que nos impede de falar de Jesus? Ou é o nosso comodismo, o nosso egoísmo?
eu já estou salvo mesmo, meu pai está salvo, minha mãe está salva, meu filho está salvo, então o resto por aí, que se lasque, está tudo salvo em casa. Ou o que é? O que nos atrapalha? Qual que é a ameaça? Eu estou desempregado, é uma grande ameaça. Por quê? Porque eu acho que eu não vou trabalhar nunca mais. Eu estou doente, é uma grande ameaça, eu acho que eu não vou ser curado nunca mais. Essa é a ameaça. Como que eu vou falar de Jesus para alguém se Deus não resolve meus problemas? Como que eu vou falar de Jesus para alguém se eu estou doente? Como que eu vou falar de Jesus para alguém, você pode pensar, se a minha vida financeira não é nada? Estou sempre em dificuldade financeira. Como que eu posso falar de Jesus para alguém? Então, queridos, essa é a intrepidez, ou a intrepidez não, é o embaraço na nossa vida. Esse é o embaraço na nossa vida. Nós estamos num país, o país mais abençoado do mundo é o Brasil. Você tem liberdade de pregar, liberdade para falar acerca de Jesus. Nós temos uma grande ameaça. O pessoal do evangelismo ali no hospital, tem gente ali que não quer saber de Jesus. A pessoa está doente ali, está na cama, está precisando talvez de um milagre, porque tem muita gente ali que nem sabe o que tem. Esse hospital não tem muito recurso, tem gente que não sabe o que tem. Está doente lá, os médicos não sabem ainda. Está lá uma semana, duas, fazendo exame, tentando descobrir, não consegue descobrir o que tem. E aí nós fomos falar com a moça lá, acho que eu já até falei. A moça, ela ameaçou. A moça falou, nós fomos na capelania, nós viemos orar por vocês, não quero que ore por mim não. Mas foi, por quê? Você é testemunho de Jeová? Falou, não, eu sou crente. Falei, mas eu também sou crente. Falei, moço, eu não quero que ore por mim, e se o senhor não for embora, eu vou chamar a segurança. Aí eu fiquei com medo. Aí eu vou preso aqui no hospital. Não, eu não quis incomodar, né? A pessoa não quer. A ameaça nossa é essa, querido. Você não quer, problema teu. O outro ali quer. Aí depois, nós fomos orar pelo outro. Não sei se o João viu aquela vez. Aí nós oramos um pouquinho alto, para a outra escutar também. Abençoa todo mundo aqui, ó Deus. Tem misericórdia, abençoa os médicos. Então ela ouviu, não sei se ela estava desanimada, desiludida da vida, mas ela não queria. Mas por aí que é difícil alguém, se você falar de Jesus para 10 pessoas, uma ou duas pessoas não vão querer ouvir, não vão querer te ouvir. Mas que ameaça que nós temos? Eu creio que a nossa maior ameaça é sair do nosso conforto, é ter que andar por aí, é ter que falar de Jesus para alguém que talvez não queira ouvir, ou alguém que vai ouvir, mas só para você parar de incomodar. Qual que é a nossa ameaça? Se há ameaça, é porque eu não estou cheio de Espírito Santo, não. Porque o ID, a missão da igreja é pregar o Evangelho, é falar de Jesus. E se eu não falo de Jesus, por quê? Porque eu não dei ouvido, não entendi nada que Jesus falou. Eu vou mandar outro Consolador, eu vou mandar o Espírito Santo, o ajudador, ele vai ajudar vocês, ele vai conduzir vocês em toda a verdade, ele vai consolar vocês, ele vai ensinar vocês tudo, vai fazer vocês lembrarem tudo que eu tenho ensinado, vocês vão passar tribulação, vocês vão ser perseguidos, mas o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, não vão deixar vocês órfãos. E parece que nós estamos sozinhos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, queridos, parece que estamos sozinhos. Parece que a nossa vida cristã é só vir à igreja, cumprir nossa religiosidade e voltar para casa. E pronto. De vez em quando lá no trabalho eu falo para alguém de Jesus, lá na rua eu falo para alguém de Jesus. Mas não adianta me convocar que eu não vou sair por aí pregando para ninguém, não. Não adianta me convocar que eu não vou vir para a igreja orar para ninguém se converter, não. Vou orar pelos meus familiares. Mas uma pessoa cheia de Espírito Santo era como Pedro e João. Nós não vamos deixar de falar daquilo que temos ouvido e daquilo que temos visto. E aí, eles concluíram o seguinte, mas como é que pode? Esses homens aí, iletrados, incultos, não sabem de nada, não falaram isso, mas são pescadores. Como que eles conseguem falar com tanta intrepidez? Aí eles chegaram à seguinte conclusão: verdadeiramente eles andaram com Jesus. Mas eles não entenderam. Não é só andar com Jesus. Se eles entendessem, eles iriam dizer o seguinte: verdadeiramente eles andaram com Jesus, e agora o Espírito Santo de Deus habita na vida deles, e eles são pessoas cheias do Espírito Santo.
Por isso que nós ouvimos eles falarem dessa forma. Não precisa aprender em lugar nenhum. Queridos, não é o jeito que você fala que você vai comover alguém, ou que você vai levar alguém a desejar servir a Jesus, ou a desejar entregar a vida para Jesus, mas é através da unção do Espírito Santo que está em você. Uma pessoa pode falar tudo errado, pode pregar, ele pode falar nós vai, nós é, ele pode falar porque o Espírito Santo vai usar a pessoa do jeito que ela é. Pessoas iletradas, pessoas incultas, pessoas que não usam o português corretamente, podem também ser cheias, aliás, são mais cheias do Espírito Santo do que nós que falamos mais ou menos certo. Porque o Espírito Santo, ele usa os humildes, não que não somos humildes, não somos simples, mas ele usa quem ele quer, na verdade. E as pessoas... essas pessoas talvez acreditam mais do que nós. Quando a Bíblia diz que a letra mata, é que a nossa sabedoria que mata a nossa fé, querendo entender tudo. Essas pessoas mais humildes, elas acreditam e pronto, não tem que ficar entendendo por que o milagre, por que o coxo foi curado. O coxo foi curado e acabou. Para eles é assim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive na dependência total de Deus. É uma coisa interessante, eu estava pensando acerca disso, principalmente quando eu disse que o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, isso é contínuo, sempre nós temos que buscar o enchimento do Espírito Santo, não é uma vez só e pronto. É interessante, não sei se você já passou por isso, você às vezes tem alguém da família, eu sei que muita gente aqui já passou por isso, algumas pessoas, que algum ente querido já até morreu. Então você vai no hospital, todos os dias você vai, e você acompanha, e você ali, você recebe uma força que você não sabe de onde vem. Já aconteceu isso com você, né? Ou quando você está passando por uma dificuldade qualquer, você recebe uma força ali para permanecer, que você não sabe de onde veio. Quando tudo isso passa, aí é que vem a dificuldade. Aí você se sente sem chão. Você não sabe o que fazer. Aquela necessidade da pessoa de ter uma pessoa ao lado, te deu força. É o Espírito Santo que te ungiu para aquele trabalho, para aquela situação. Aí quando passou, você fica meio... É igual quem dá luz. Não tem pessoas que têm trauma pós-parto, é isso? Na hora lá é uma leoa. Depois que nasce o filho, parece que desanima da vida. Tem gente que passa por isso. Então eu entendo o seguinte: Jesus falou que Ele será o nosso Consolador. Então o enchimento do Espírito Santo é para algum propósito na vida. Os homens do Antigo Testamento, reis, juízes, os patriarcas, eles foram cheios do Espírito Santo para cumprir aquilo que Deus determinara para eles, para fazer o que Deus havia determinado. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo para pregar a palavra com ousadia. E nós, queridos, nós somos cheios do Espírito Santo quando nós precisamos, quando nós temos uma responsabilidade qualquer, quando nós temos uma missão qualquer para ser realizada. Seja essa que eu falei, seja, por exemplo, pregar a palavra, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando, por exemplo, alguém é cheio do Espírito Santo e prega, ministra a palavra, quando chega em casa parece que tem gente que fala, vamos orar, vamos não orar, não, liga essa televisão, pelo amor de Deus, senão eu vou morrer. Não é de tanta palavra, sei lá, de tanta, tem que descansar um pouquinho a cabeça. Dizem que os pastores têm a segunda-feira de folga, porque é uma pressão muito grande no domingo, todos os pastores que têm culto no domingo. Chega na segunda e eles ficam meio, não dá nem vontade de ler a Bíblia. Não, hoje eu vou pintar minha casa, eu vou arrumar alguma coisa, porque terça-feira eu volto ao normal. Porque senão morre. A gente fica muito estressado. Então eu acho que o Espírito Santo enche de uma forma tão grande, quem se põe à disposição dele, que depois disso
ele tem que ter um escape qualquer, senão não aguenta. Então o Espírito Santo é assim, ele precisa de você para alguma coisa, então ele enche a sua vida. Precisa de você para cantar, para tocar bateria, ele enche a sua vida. Agora, a pessoa que faz alguma coisa, depois parece que não aconteceu nada, é porque fez por conta própria. Mas quando ele está na dependência do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que ele sente aquele peso, e depois aquele alívio, se ele não correr atrás de novo para buscar o Espírito Santo, ele cai, fraqueja. Então, Pedro e João foram ousados e falaram, e não se importaram com as ameaças. Aí o que eles fizeram quando saíram de lá? Correram para a igreja, correram lá para a casa onde os irmãos estavam reunidos, onde tinha culto de oração, reunião de oração, e foram fazer o quê? Foram orar. Aconteceu isso aí, ameaçaram, mas nós fomos fortes. Agora acho que nós estamos perdidos. Então o que a gente pode fazer? Orar. Aí fala, Senhor, aí começaram a orar. Olha para as ameaças deles. Se fôssemos nós, como que nós oraríamos nesse caso? Senhor, em nome de Jesus, livra a gente dessa ameaça, livra a gente dessa perseguição, põe fogo na cabeça deles, mata eles, Senhor, porque a gente precisa pregar o Evangelho, e eles não querem deixar. Aí diz que foram lá, estavam reunidos, oraram. A palavra diz que eles, quando oraram, lá no versículo 31, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo de novo. Fizeram o que tinham que fazer. Passou aquele período, aí eles falaram, meu Deus, será que a gente deveria ter falado aquilo mesmo? Será que nós não arrumamos confusão para a nossa cabeça? Para não desanimar, correram, oraram, colocaram nas mãos do Senhor, porque uma pessoa que cheia do Espírito Santo é aquela que depende totalmente do Espírito Santo. Então você pode sim ter uma vida cheia do Espírito Santo, da hora que você levanta até a hora que você deita. Como? Desde que você se submeta totalmente à direção do Espírito Santo. Aí não tem problema não. Você faz o que Deus mandou fazer, faz o que o Espírito Santo te levou a fazer, te ajudou a fazer, que o problema é com o Senhor. É ameaça? O problema é com o Senhor. É um problema lá na sua empresa, lógico que você não vai deixar de trabalhar para pregar a palavra, mas na hora do almoço, no outro cantinho, ou vão saber que você é cristão, que você não mente mais, vão se levantar contra você. O problema é de Deus, não é seu. O seu problema é buscar o Espírito Santo do Senhor. O seu problema é se submeter. Senhor, aí, vê as ameaças deles, Senhor. E olha, Senhor, ainda bem que não oraram como nós. Olha as ameaças dele. Nos dê intrepidez, nos dê ousadia para pregarmos a sua palavra. E a Bíblia diz que então o lugar onde eles estavam tremeu, eles foram cheios do Espírito Santo e pregaram a palavra do Senhor com toda ousadia. E aí, diz a palavra, que a maneira como eles passaram a viver. No versículo 32, falou que eles estavam em comunhão, era o coração e a alma daquele povo. Então todos que vinham à igreja, eles então estavam no mesmo propósito de serem cheios do Espírito Santo. E era uma alma e o coração dele. Eles eram unidos, todos pensavam a mesma coisa, todos falavam a mesma coisa. A palavra que reinava, que dominava, que dirigia a vida dele. Lá no 32, 34, 35, fala que eles viviam em comunhão. Eles tinham tudo em comum. Ninguém dizia que aquilo que tinha era propriamente seu, mas eles traziam suas propriedades, vendiam e traziam o dinheiro para os apóstolos, porque muitos pobres naquela ocasião estavam se convertendo, e a Bíblia diz que então eles eram ajudados, e naquela igreja de mais de 5.000 pessoas não tinha ninguém necessitado. Ninguém tinha necessidade nenhuma, porque o que um tinha repartia para aquele que não tinha. Essa é a igreja primitiva, essa é a igreja de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E aí a gente pensa, para encerrar, o seguinte: mas isso aí é 2.000 anos atrás. Hoje é diferente, né? A vida é diferente, nós temos que correr para conquistar os nossos negócios, nossos sonhos.
Queridos, o Jesus é o mesmo, o Espírito Santo de Deus é o mesmo, os pobres são os mesmos, os necessitados são os mesmos, a igreja é a mesma, nós somos parte da igreja primitiva. Então nós podemos, isso é loucura, você vender alguma coisa e trazer para ajudar, não precisa trazer para a igreja, mas você pegar o que você tem e dividir com alguém. Não precisa trazer aqui para a gente procurar pobre por aí. Mas de repente você tem muito, do seu lado tem um irmãozinho que tem pouco, dividir com ele. Eu tenho muito, eu tenho um irmãozinho ali que tem pouco, eu vou dividir com ele. Ele tem lá um projeto, ele está, sei lá, realizando algum sonho dele, com muita dificuldade, e eu tenho dinheiro guardado, eu tenho dinheiro aí que nem sei como aplicar, onde aplicar. Por que eu não posso ajudar ele, como eles faziam aqui? Não, porque isso é daquela época. Não é, que é a mesma coisa. É que quando nós pensamos assim, porque nós não temos o enchimento do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo e usamos o Espírito Santo só para o nosso próprio benefício. Não usamos para o benefício de ninguém, não. Então, nós não estamos estudando esse livro à toa. O que Deus quer é que nós voltemos ao princípio de tudo, que sejamos como aquela igreja lá atrás. O Espírito de Deus é o mesmo, Ele habita em nós, e o que nós precisamos é ser cheios do Espírito Santo de Deus. E para ser cheio do Espírito Santo, é isso, é buscar as coisas espirituais, é não perder tempo, não é gastar tempo, perder tempo com coisa que não edifica. Lógico que podemos nos divertir, passear, viajar, assistir televisão, podemos sim viajar na internet, ver coisas boas, podemos sim, mas nós não podemos. A Bíblia diz que os dias são maus, temos que remir o tempo porque os dias são maus. Então buscar aquilo que verdadeiramente edifica, aquilo que verdadeiramente traz esse enchimento do Espírito Santo na nossa vida. E sabe de quem depende? Só depende de mim, só depende de você. Jesus falou bem claro para a gente encerrar lá em João 7, no 37, ele falou o seguinte: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito Santo, ou do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Amém, queridos? Então pensa em tudo isso. Se você não é aquele cristão que Deus gostaria que você fosse, ou que você gostaria que você fosse, aquela pessoa que você gostaria que fosse, pessoa generosa, boa, que se importa com as pessoas que te cercam, que tem sempre no coração o desejo de ajudar, de amenizar a dificuldade, o problema das pessoas, ou até de amenizar os problemas teus mesmo. Então vamos buscar o Espírito Santo do Senhor. Amém? O enchimento do Espírito. Você perceber que está meio fraco, ore ao Senhor, busque esse enchimento. De repente vai haver um terremoto no mundo espiritual. No teu mundo espiritual, você vai ser cheio do Espírito Santo e vai receber ousadia, intrepidez, vai querer viver em unidade, vai querer renunciar à sua própria maneira de viver. E assim pessoas, o reino de Deus vai ser abençoado por você. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus.